Agora, quem vai falar com vocês é o João. Ele vai apresentar sobre Node-RED e CLP na automação industrial. E é mais ou menos uma evolução do que ele já tinha apresentado no ano passado. Alguns implementos do que ele fez nesse caso. Aí, João. Obrigado, Siqueira. Gente, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui e agradecer novamente pela oportunidade aqui da Dumont de estar apresentando um pouco sobre esse carinha aqui, que pra mim, na minha opinião, ele parece um pouco esquecido. É um cara extremamente complexo e completo. Então eu espero que possa servir de uma sementinha para vocês estudarem um pouquinho ou só pesquisarem sobre ele um pouco. Pode passar. Bom, vou começar falando um pouco sobre mim. Meu nome é João Vitor Pellegrino, tenho 24 anos. Eu sou formado em Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal do Campus lá de Guarulhos. Eu vou fazer um mestrado agora de Engenharia Mecânica pelo Instituto Federal daqui da Armênia, em foco em aliar tecnologias de engenharia mecânica com inteligência artificial, focado em enrolamentos. Eu tenho um curso de inteligência artificial em parceria com o Instituto Federal de Tocantins, com a Huawei, a empresa chinesa extremamente renomada na questão de tecnologias. Tenho conhecimentos em linguagem Ladder, que é a do CLP, linguagem JavaScript, que está dentro do Node-RED, e conhecimentos do Node-RED em si. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui conhece o Node-RED? Conhece? Alguém aqui sabe o que é um CLP? Ah, beleza, então. Não vou espero não chover no molhado hoje, então. Pode passar. Aqui é um pouco do roteiro da apresentação. Eu vou começar falando brevemente sobre automação, apresentar as linguagens e os softwares que eu utilizei, dar um exemplo da aplicação que eu me propus a fazer, falar sobre vantagens e desvantagens da aplicação do Node-RED, uma conclusão breve, alguns extras que não vão estar dentro do exemplo principal que eu trouxe, e um tempo, se sobrar, para perguntas. Caso não sobre, eu vou estar por aqui na banca. Quem quiser saber sobre mais ou tiver alguma curiosidade, também é só me procurar. Pode falar. Então, uma breve introdução aqui sobre automação, né? A automação nas indústrias é o processo de aplicar a tecnologia e sistemas avançados para realizar tarefas de forma automática, substituindo ou auxiliando a mão de obra humana em diversos processos industriais. Ou seja, é tentar otimizar principalmente tempo de tarefas repetitivas e que na indústria isso vai ter um foco principal, né, normalmente no lucro da empresa, né? Então essa prática ela tem sido uma transformação significativa em diversas empresas ao longo da história e trouxe uma série de vantagens para as indústrias. Um breve contexto histórico, né? A automação industrial ela teve seu início na Revolução Industrial, principalmente na primeira, com o advento da máquina a vapor. Então ali alguns processos de manufatura já começaram a deixar de se tornar extremamente ligado à mão diretamente do ser humano. Então foi ali que começaram os primeiros passos para a automação. E com o avanço da eletrônica e da tecnologia da informação, houve um grande impulso na automação industrial, com o desenvolvimento de controladores lógicos programáveis, principalmente, né? Robótica e sistemas computadorizados. Dentro desse exemplo que eu apliquei, eu utilizei dois softwares principalmente. Um deles é o SoMachine. Para quem não sabe, o SoMachine ele é um software da Schneider para você programar CLPs. Existem duas linguagens principais de CLP, que é a Ladder e a de texto estruturado. Mas eu utilizei apenas a linguagem Ladder nesse caso. Uma curiosidade para quem não sabe, Ladder em inglês significa escada. Existem dois tipos de escada. A que a gente sobe em degraus e aquela que a gente encosta na parede, que é duas barras e umas barrinhas no meio. Em inglês, as de degraus se chama stair e essas que a gente encosta se chama ladder. E é justamente por isso, a interface do software é igualzinha a essa escada. E é justamente por isso que eles denominaram essa linguagem com esse nome. Eu vou falar um pouco o básico dessa linguagem, porque o tempo é muito curto aqui. O Node-RED, ele é um software, como eu iniciei, ele não tem como falar o que ele é, assim, ele intermedia muitas informações. A princípio, ele vai receber uma informação de alguma coisa, seja de um CLP, seja de um celular, de um computador,
enfim, qualquer coisa que se comunique com ele, um Arduino, microcontroladores. Lá dentro dele existe toda a interface de linguagem de programação dele, que vai fazer alguma coisa que você queira. E ele pode comunicar novamente para um CLP, para um celular, e uma infinidade de equipamentos. No meu caso, eu usei apenas poucas linhas de código em JavaScript. Não dá para falar muito também sobre Java, porque é pior que Ladder ainda, muito mais vasto. Então, eu vou começar falando um pouco sobre SoMachine. Então, aqui é uma animaçãozinha que eu vou usar para explicar um pouco sobre como que funciona a parte do CLP, do Ladder, desculpa. Essa é mais ou menos uma visão do software. Então, o que acontece? Essas barras em pé, elas simulam uma entrada, tá? Um sinal. Então, sempre que um sensor, por exemplo, for acionado, aqui dentro vai ficar verdinho, permite a passagem de energia. E no final, esses colchetes são sempre as saídas da programação. Vocês podem reparar aqui que o primeiro, para quem conseguir enxergar, aqui no início, a primeira linha, o primeiro não está barrado, não está verde. Ou seja, não tem nada no colchete no final. Aqui à direita são sensores que eu coloquei. Pode passar aí. Com o acionamento de um sensor, ele aciona aqui, né, preenche em verde, como eu expliquei, e a saída aqui evidencia que existe a passagem de energia. Ou seja, digamos que um sensor aqui enviou a energia para o Node-RED, para o Ladder, passou e, sei lá, é para acionar uma prensa. Então, essa saída aqui vai energizar a prensa, vocês entenderam, né? Pode passar. Na linha de baixo, só representa que não adianta você energizar só um. Se tiverem dois em sequência, é como a nossa linguagem E e O. Então, nesse caso, tem que acionar os dois para passar a energia. Acionando os dois sensores, a energia, no final, é energizada. Pode passar. Embaixo é um pouco diferente. Existem esses traços na vertical. Quando eles têm uma barra diagonal, quer dizer que, se não receber energia de uma entrada, ele permite passagem. Entenderam? Então, quando um sensor é acionado aqui, vocês reparam que já passou energia. Porque a segunda, que tem uma barra na diagonal, ela está ligada diretamente ao segundo sensor. Pelo segundo sensor não estar acionado, ele já permite a energia. Assim que é acionado o segundo sensor, ele corta e não tem mais a passagem da energia para o final na saída. Aqui embaixo é diferente, é parecido com o de cima, só que os dois estão desacionados e a passagem da energia é feita. Então, independente do sensor que acionar aqui, a energia será barrada. Pode passar. Como vocês podem ver, eu alternei aqui, né? Então, o colchete no final não tem a passagem de energia. Aqui à direita é um exemplo de dois equipamentos da Schneider, que são CLPs. O de cima é um pouco mais robusto, tá? E o de baixo é o que eu utilizei, entre aspas. Por que entre aspas? O SoMachine, existem outras infinidades de softwares e programas para você utilizar a linguagem Ladder. Por que o SoMachine ele é um diferencial? O SoMachine ele permite que você crie um CLP virtual, o que não existe nos outros. Então, na teoria, eu tenho esse CLPzinho aqui, né? Mas na interface lá no CLP, no SoMachine, quando você programa, você seleciona lá o CLP que você quer. Então, virtualmente, você controla ele pelo próprio programa. Então, vocês vão reparar num vídeo que vai surgir no vídeo um quadradinho verde, onde eu posso controlar entradas digitais e analógicas pelo próprio software. E isso é extremamente interessante no SoMachine, para justamente você poder simular e ter um pouco próximo ali do como sua linha de processo vai funcionar, sem você ter que comprar um CLP e tudo mais. É diferente de um Arduino, que é muito mais prático a gente ir atrás. Essa aqui é a interface, tá? De SoMachine, é bem básico mesmo. Aqui são os traços na vertical que eu comentei, e aqui é a saída do parênteses que eu comentei também. Pode passar. Pode passar também. Agora eu vou falar um pouco do Node-RED, tá? O Node-RED, então, aqui é um CLP.
Então o Node-RED, o que acontece nesse exemplo que eu peguei? Ele recebe um sinal do CLP, esse sinal entra, ele recebe através de um protocolo, tá? Ele chega no Node-RED, dentro do Node-RED existe um nó, que eles chamam de nó, vocês vão ver mais pra frente. Dentro disso tem uma programação, pode ser em Java, pode ser em Python inclusive, pode ser blocos já de pré-programações que o Node-RED permite você utilizar também. E ao final de todo o processamento desse dado que veio do CLP, ele já envia novamente para o CLP. Então aqui o CLP envia um sinal para o Node-RED e ele envia novamente para a saída para retornar para o próprio CLP. Aqui é um pouco a utilização. Eu posso utilizar no meu computador, por exemplo, o Node-RED. Eu posso usar o Node-RED numa Raspberry Pi. Inclusive, eu posso usar o Node-RED diretamente da nuvem também. Essa é a interface de Node-RED. Então, o que eu disse de nó anteriormente, nós são todos esses blocos. Eu prefiro falar blocos, mas como é Node-RED, né, então vou utilizar a nomenclatura própria da empresa. Então, a informação ela chega aqui pelo protocolo. O protocolo, no caso, é o Modbus, TCP/IP. Entra aqui num bloco de função, nesse caso é um bloco em Java, eu poderia pegar apenas, sei lá, digamos que tem 5 sensores, eu quero só um. Então, dentro desse bloco, eu posso programar em Java para pegar só do sensor que eu quero. E ele já reenvia outra coisa, outro sinal para o meu próprio CLP. Então, vira um ciclo de comunicação sem precisar da programação. Você coloca isso e isso funciona sozinho, ininterruptamente. Né? Pode passar. Aqui eu preparei um negócio que é o MQTT Dashboard. Ele é um aplicativo para você utilizar dashboards via MQTT, que é um protocolo, pelo seu celular. Então você consegue também ter toda a sua planta no seu celular. Todo o processamento, todo o funcionamento a todo momento. Infelizmente não vai dar tempo. Quem tiver curiosidade eu mostro aqui, tá bom? Mas eu vou acabar pulando essa parte. Pode pular. Toda essa parte aí pode pular, até acabar o... Aí, tá bom aí. Então a aplicação, finalmente, né? Dentro do vídeo que eu vou mostrar, eu construí um dashboard dentro do Node-RED, em que ele vai mostrar 4 processos simulados, né, dentro do meu processo. O primeiro deles é uma análise de volume de tanque de água e uma temperatura de um forno, por exemplo. Então vocês vão ver interativamente eu alterando a entrada analógica pelo SoMachine e vai alterar no dashboard que eu construí, simulando, né, a entrada analógica de um CLP. Tem um liga e desliga e monitoramento de uma esteira, ou seja, eu vou acionar pelo SoMachine, pelo quadradinho que eu expliquei para vocês, os botões liga e desliga. Depois eu aciono essa esteira também pelo meu dashboard interativo que eu construí. E também é possível fazer isso pelo celular também. Existe uma contagem de peças e controle de estoque, tá? Um temporizador liga e desliga. Então são 2 temporizadores. Um em que você quer que o seu processo já comece acionado e desliga após 10 segundos. E outro que ele só liga depois dos 10 segundos. E a criação do sistema SCADA é justamente esse dashboard que eu construí, que eu vou mostrar para vocês. Pode passar. Essa aqui é a interface que eu construí, tá bom? Aqui é a parte do liga e desliga da esteira que eu expliquei. Aqui é o monitoramento do preenchimento do tanque e da temperatura. Aqui é a contagem de estoque, tá? Nesse caso, eu utilizei só um incremento do dashboard mesmo, só para mostrar mais ferramentas dele. Mas, obviamente, isso pode vir de um sensor que vai cada vez dar um pulso assim que uma peça entra. E aqui é os 2 temporizadores que eu mostrei. Aí pode pôr o vídeo. Aí eu vou mostrar o vídeo para vocês agora. Então aqui é a interface do SoMachine, tá? Põe do início, que eu acho que não tá do início, né? Ou tá do início? Tá do início já? Vídeo? Pode dar play, pode dar play. Sumiu o negócio. Deu. Foi, acho que foi. Já foi.
Isso aqui é um temporizador, tá? Em linguagem ladder, esse quadradão no Soul Machine. Eu vou apenas passar um pouco para vocês verem como que é essa interface do Soul Machine. Aqui é a parte do contador. Vocês veem que ele tem muito mais do que só aquelas barrinhas que eu mostrei para vocês. Essa é a parte de registradores. Cada retângulo desse aqui é um registrador interno do CLP, que a gente também pode utilizar justamente para fazer as análises analógicas. E aqui é só a interface de liga e desliga da esteira, que é simplesmente digital, né? Muito mais básico. Eu venho aqui e inicio o controlador, tá? O quadradinho que eu citei para vocês, ele aparece aqui. Não sei se está dando para todo mundo enxergar. Mas ele permite aqui, à esquerda, tem os meus valores, meus números das minhas entradas, que vão de 0 a 7, no caso desse CLP. Então eu posso clicar ali e ele manda um sinal de 0 ou 1, né, digital. E essa é a interface de controle analógico. Com esse slider aqui, eu envio a informação de 0 a 1000, 0 ao que eu quiser, entendeu? Aqui eu inicio o meu controlador para o meu simulador funcionar. Essa é a interface do Node-RED. Cada nó desse ele faz uma coisa específica. Existem os nós vermelhos, que são esses responsáveis pelo resgate e envio para o CLP. Meus blocos amarelos são de funções já pré-programadas. As em salmão aqui, elas são as que permitem programação em Java. Os nós que têm esses tons azuis servem para a criação dos dashboards que a gente quer. E esses outros que tem uma cor de violeta, eles fazem a comunicação do protocolo MQTT, que ele vai fazer a conversa do CLP com o meu Node-RED, ambos estando na mesma rede. Isso é importante. Minto. Aqui, ó. Eu aciono aqui no meu quadradinho a entrada e ele me acusa aqui que a esteira foi ligada. Depois eu desligo aqui e ele acusa que minha esteira foi desligada, tá? Agora eu aciono pela própria interface, o liga e desliga. Ele se comporta da mesma forma. Dessa vez eu estava testando pelo celular, tá? Não deu para colocar o vídeo da tela do celular, mas eu acionei pelo meu celular. Aqui eu vou, infelizmente não dá para tirar de cima da tela esses quadrados, mas eu altero aqui o valor do meu tanque, simulando a entrada analógica do meu CLP. E vocês reparam que aqui a minha rodinha ela vai sendo preenchida automaticamente. Aqui em cima é uma permissão. Digamos que no processo você quer que tal coisa aconteça, mas só se outra anteriormente ocorreu. Se eu tentasse acionar aqui o controle analógico da minha temperatura, não ia ser permitido. Então eu aciono aqui uma chavinha e só assim ele transfere a informação para o meu dashboard. Obviamente isso pode ser feito por uma entrada de um outro sensor novamente, mas eu mostrei que isso pode ser alterado também pelo dashboard para vocês verem mais funcionalidades do software. Aqui eu mostro aqui, ó, os dois temporizadores, então um já começa acionado e o outro não. Começa as duas contagens. Depois dos 10 segundos, embaixo ele não aciona mais e em cima já é acionado. Como vocês podem ver. E depois eu reseto os timers, porque você pode fazer de forma automática lá em ladder, mas eu quis mostrar também que é possível resetar por aqui. Aqui eu faço o meu contador, tá? Então o meu incremento, como eu expliquei, nesse caso é na própria interface. Então a cada pulso, ele manda um valor para um registrador no meu CLP, ele armazena essa informação, analógica no caso, e essa informação que está armazenada é transferida para cá. Então cada vez que eu vou colocando um pulso, ele me acusa aqui. Vocês podem reparar que tem até um certo delay aqui, mas eu vou explicar depois por quê. E aí ele me fala que o estoque está cheio, no caso. E depois eu reseto e ele volta para o estoque vazio. Pode voltar para o slide. Uma coisa importante, só para frisar, que eu comentei anteriormente, eu falei que no protocolo MQTT eles devem estar na mesma rede, mas não precisa.
Para o protocolo Modbus, né, funcionar, para ter uma integração do CLP com o Node-RED, eles precisam estar na mesma rede. Pode ser via Wi-Fi, pode ser cabeamento, mas deve estar na mesma rede. Agora o protocolo MQTT não. Quando eu utilizei o meu celular, você pode utilizar pelo celular esse protocolo, você pode estar no seu 4G, sei lá, da sua casa, monitorando a sua planta, ou enfim, qualquer tipo de processo que esteja ocorrendo muito distante de você. Porque isso fica armazenado na nuvem. Então é muito mais prático. Então eu vou falar um pouco de vantagens e desvantagens do Node-RED. Pode passar. Falar das más notícias primeiro desse programa. Ele tem uma escalabilidade muito limitada. Não sei se alguns de vocês repararam, mas quando eu incrementava algumas vezes, ele não ia. Eu tinha que clicar mais de 2 vezes. Isso ocorre porque o Node-RED, quando ele capta as informações do CLP, você não pode fazer isso uma vez só. Ele fica a todo momento resgatando esses dados, analisando toda hora qual que é o nível lógico do seu sensor, enfim, do seu periférico. E isso é um problema, porque ele vai estar rodando a todo momento para ficar analisando esse tipo de coisa. No Node-RED você pode alterar a cada quanto tempo esse fluxo ocorre. Pode ser em escala de milissegundos ou segundos. Se você colocar milissegundos, é capaz de acontecer o que aconteceu aqui. Se você precisa de um processo muito mais preciso, se você colocar muitas coisas, pode ser que o seu processo fique um pouco mais incorreto. Pode falar. É sempre varredura, sempre. Ele sempre vai funcionar lá toda hora naquele ciclo. Mas aí você pode alterar. Então, se você coloca milissegundos, vai mais rápido, segundos, um pouco mais devagar. Entendeu? Recursos simples. Se você tem algo muito complexo, no Node-RED ele acaba tendo seus limites também. Então, os nós são simples de utilizar, mas se algo é muito complexo, talvez ele não exerça a função da melhor forma. Dependência de rede, como eu citei, os 2 protocolos que eu falei, eles precisam de rede. Então, para usar o Node-RED, tem que ter alguma rede. E atualização de nós. Isso aqui, toda linguagem tem. Python tem atualização a todo momento, Java tem atualização, enfim. Qualquer linguagem, qualquer coisa que a gente utilizar hoje em dia, assim, tem atualização, você tem que estar sempre atualizado, porque às vezes você vai utilizar alguma coisa e está ultrapassado. Vantagens, ele tem uma interface intuitiva, é muito prático de utilizar o Node-RED. A programação dele é simples. Ele tem uma biblioteca muito ampla, que isso já linka também com a comunidade ativa, que no próprio Node-RED você pode criar nós para facilitar e você deixa isso público. Então outra pessoa pode usar um nó que você usa, você pode programar em Java um nó que vai fazer uma coisa muito complexa, a pessoa só pega o seu nó, não precisa nem programar mais. E a integração com os protocolos que eu comentei. Eu falei de MQTT e Modbus, mas ele possui muitos outros, por exemplo, o HTTP também. Ele pode trabalhar com internet, enfim. Tem muitos protocolos ainda para utilizar nele. Então, uma conclusão, né? O Node-RED, ele, na minha opinião, eu tenho buscado um emprego assim várias vezes e nunca vi ninguém falar sobre isso. Grandes empresas, eu não vejo ninguém pedindo, sabe, um pré-requisito lá, Node-RED. Já vi Node.js, né? Isso já está aí no nosso mercado há muito tempo. Porém, o Node-RED, ele tem muitas facilitações, seja na área industrial, seja na área de marketing, ele pode ser utilizado para muitas coisas. E isso, ao meu ver, é um pouco esquisito. E eu espero estar trazendo aqui um pouquinho mais sobre isso, porque o Node-RED, ele é muito potente, ele é muito poderoso. Então, espero ter adicionado alguma coisa para vocês. Pode passar. E eu vou falar algumas outras coisas extras, né? Pode passar os 3 de uma vez. O Node-RED ele pode ser integrado com Python, então você pode utilizar também, por exemplo, você pode programar dentro dele com Python. Você pode integrar o Google Colaboratory, ou você pode programar com PyCharm e conversar um com o outro pelo protocolo MQTT. Você pode utilizar ele para análise de dados. Você pode integrar ele com MySQL, com o HiveMQ, com o BrokerMQX. Você pode fazer uma quantidade de funcionalidades com um banco de dados muito grande. Ele lê documentos, CSV, enfim, Excel, PDF, tudo isso você pode utilizar dentro do Node-RED. E ele pode ser integrado também com HTML e CSS. Eu ainda estou estudando um pouco, eu ainda vou estudar sobre isso, mas você pode, por exemplo, programar o dashboard através de HTML e CSS, que vai permitir para você mais complexidade e uma melhora no seu dashboard. Você não fica limitado aos nós
que o próprio Node-RED tem. Pode passar. Enfim, alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Eu não entendi muito bem essa questão dos nós. Eles seriam mais como funções ou seriam realmente uns blocos mesmo? A funcionalidade. Então, né, quando eu falei bloco, é porque pra mim eles são blocos, né? É muito esquisito chamar eles de nós, porque eles são os bloquinhos. Mas dentro deles, tem, por exemplo, tem um nó dentro dele que você, sei lá, vou dar um exemplo mais fácil. Quando o CLP resgata uma informação quando o Node-RED resgata a informação do CLP, ele te dá uma array. Aliás, te dá um objeto com, sei lá, todos os sensores dele. Então, por exemplo, se uma saída estiver com sinal lógico alto, vai estar true e todo o resto false. Você pode colocar um bloco que vai pegar só o primeiro. Você não precisa programar, entendeu? Você fala, ó, com a minha saída, transforma ela só no primeiro valor. E ele já sai o valor do seu sensor, entendeu? É justamente isso. Dentro deles tem esses blocos de pré-programação, que é isso, você, com cliques, você já altera o que você quer fazer, entendeu? Sem usar linha de código, sem precisar codar. Mais alguma pergunta, alguém? Pode passar mais um slide? Gente, esse é o QR Code do meu LinkedIn, para se alguém quiser fazer alguma conexão aí, tá bom? Quem quiser tirar alguma dúvida, eu vou estar aqui na banca, tá? Eu posso mostrar de fato aqui tudo isso certinho, até inclusive com a integração com o meu celular, tá bom? E, novamente, muito obrigado à banca do Mon, Hackerspace, pela oportunidade e agora a parceria com a Papo de Sysadmin. Muito obrigado, gente, pela presença.